Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Ótima semana pra você! Vamos juntos por aqui e eu começo falando sobre o final de semana para esquecer no futebol carioca. Foram 4 jogos, os 4 grandes entraram em campo e os 4 perderam. A pior derrota foi do Flamengo, 4-0 para o Atlético Mineiro. Os demais perderam todos por 1-0. E essa foi a primeira rodada do retorno do Brasileirão. Vamos confirmar os resultados para você então. O Atlético Paranaense venceu por 2-1 o Fortaleza na Arena da Baixada. O São Paulo venceu o Goiás também por 2-1. Atlético Goianiense e Corinthians ficaram no 1-1 no Olímpico. O Vasco perdeu em casa para o Palmeiras, 1-0. Inter e Coxa ficaram no 2-2 no Beira-Rio. O Bragantino empatou em 1-1 com o Santos no estádio Nabia Bichedid. O Atlético Mineiro não tomou conhecimento do Flamengo, 4-0 no Mineirão. E a torcida do Flamengo perdeu a paciência de vez. Lembrando que na semana passada o Flamengo também perdeu por 4-1 para o São Paulo na ocasião. O Bahia venceu no finalzinho do jogo com um pênalti polêmico, 1-0 para cima do Botafogo. O Fluminense jogou muito mal e perdeu a sua invencibilidade de 8 jogos, 1-0 para o Grêmio. Ceará e Sport ficaram no 0-0 em um jogo muito ruim no Castelão. Agora, na tabela de classificação, o líder ainda é o Inter, com 36 pontos. Atlético e Flamengo têm 35, São Paulo 33. O Fluminense caiu uma posição e está com 32 pontos na 5ª colocação. Palmeiras subiu, está no G6 e tem 31. O Santos saiu momentaneamente do G6, também tem 31 pontos. Grêmio 30, Sport 25 pontos. Corinthians também 25. Fortaleza e Ceará tem 24. O Atlético Goianiense tem 23. Bahia 22. Coritiba e Bragantino tem 20. No Z4, 2 cariocas. Botafogo 20, Vasco 19. O Atlético Paranaense também tem 19 pontos e o Goiás soma apenas 12 no Brasileirão até aqui. E antes de falarmos sobre os 4 grandes do Rio de Janeiro, vamos dar atenção também ao pior time do planeta. O Ibis virou uma febre nas redes sociais e um estudo o colocou como o 4º maior clube do mundo em engajamento no Twitter. Veja só, um levantamento promovido pela empresa Sports Value leva em consideração a média de interações por postagem no Twitter de julho a setembro. Apenas Arsenal, Chelsea e Manchester United ficam na frente do clube brasileiro. O segundo time brasileiro na lista é o Flamengo, que aparece na 7ª posição. E o Vasco está em 11º. E o que mais chama a atenção nessas postagens do Ibis no Twitter é a ironia que ele coloca em diversas postagens. Para não sair da linha, ontem não foi diferente. O pior time do planeta provocou o Flamengo após mais uma goleada, com referência a Donald Trump, presidente em exercício dos Estados Unidos, que foi derrotado por Joe Biden nas eleições de 2020. Na rede social, o Ibis entrou na onda com a frase "Stop the Count", referência a uma postagem de Donald Trump, que virou meme nesta semana. Até o Ibis está provocando o Flamengo depois desse 4-0 para o Atlético Mineiro. Agora sim, girando pelos 4 grandes do Rio de Janeiro, começo pelo Flamengo, que teve a volta de Gabigol, mas não foi o suficiente. Ele inclusive começou no banco de reservas. Pedro não balançou as redes. Gabigol entrou e também não conseguiu furar a defesa do Galo. Ao final do jogo, ele se pronunciou. Disse que a lesão foi o momento mais difícil de sua carreira e pediu apoio da torcida para a decisão na quarta-feira pela Copa do Brasil. Em relação à goleada, ele disse que não é aceitável. No Fluminense, Odair apontou uma derrota justa do tricolor para o Grêmio. Ele disse que o time errou muito acima do normal e reconheceu a má atuação em revés por 1-0 no Maracanã, assumindo a responsabilidade. Ganso foi o destaque negativo da partida, errando muitos passes desde que entrou no segundo tempo, e o Fluminense então perdeu a sua invencibilidade de 8 jogos na competição. Agora no Botafogo, o novo técnico Ramon Dias desembarcou ontem no Rio de Janeiro.
O argentino de 61 anos chegou com contrato até o final de 2021 e ainda não estreou diante do Bahia. Agora, em solo carioca, ele deve estrear à beira do gramado na próxima semana pelo Brasileirão. Dias será o quarto técnico do Botafogo nesta temporada. O clube começou 2020 com Alberto Valentim, dispensado em março e sucedido por Paulo Autuori. Em setembro, nova mudança. Bruno Lazzaroni, que ficou no cargo por cerca de um mês e dá lugar agora então ao treinador argentino. A última de hoje é no Vasco, que vive momento turbulento também fora das quatro linhas. Embora a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça tenha suspendido as eleições do Vasco às 8h25 de sábado, quando o pleito transcorria em São Januário, a votação teve sequência e o candidato Luiz Roberto Levenciano terminou o dia como o mais votado. Vale destacar, porém, que por hora os votos de sábado estão sem valor, em função da decisão do STJ. No domingo, a fim de defender o resultado que obteve nas urnas, 1.155 votos, Levenciano bradou, via Instagram, que não vai ter golpe, afirmando que será o presidente de todos, convocou os associados a boicotarem um possível novo pleito. É importante frisar que o presidente da Assembleia Geral do Vasco, Faués Xerene Jassus, o Mussa, trabalha com a hipótese de realizar um novo pleito no próximo dia 14. Nos moldes propostos por Mussa, a votação se daria exclusivamente via internet. Problemas pro Vasco dentro de campo, fora de campo e de fato uma vergonha para um dos maiores times do futebol brasileiro passar por isso. Nas eleições presidenciais do clube, os sócios votaram sem luz, teve decisão autorizando, depois logo em seguida decisão impedindo as eleições, enfim, muita confusão e o Vasco certamente não merece isso. Vamos juntos nessa terça-feira. Começo falando sobre trocas de treinadores. 2 dos 3 primeiros colocados na tabela mudaram de treinador nesta semana. Um porque quis, o outro porque não teve escolha. Começamos no Rio Grande do Sul falando sobre o Internacional, que confirmou a saída de Eduardo Cudê. O clube oficializou a saída do treinador argentino em um pronunciamento do presidente Marcelo Medeiros e do vice Alexandre Barcelos na tarde de ontem. Cudê pediu demissão na noite de domingo, após o empate contra o Coritiba. Ele vai assumir o Celta de Vigo, da Espanha. O presidente do Colorado aproveitou para reafirmar que a decisão foi completamente por parte de Eduardo Cudê, que, segundo ele, os surpreendeu com o pedido de demissão irrevogável na noite de domingo. Após essa surpresa, então, o Inter acaba de anunciar Abel Braga como novo treinador. Acertado com o time para assumir o lugar de Eduardo Cudê, Abel Braga está a caminho de Porto Alegre. O técnico embarcou na manhã de hoje no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e era aguardado no Salgado Filho por volta das 11 da manhã para assinar oficialmente com o Inter e comandar o time até fevereiro de 2021, quando termina a temporada de 2020. O técnico campeão da Libertadores e do Mundial em 2006 pelo Inter conversou rapidamente com a reportagem da Gaúcha ZH, enquanto seguia a caminho do portão de embarque e disse que falará como novo treinador do Inter após o anúncio oficial do clube. Vamos agora para o Rio de Janeiro falar sobre o Flamengo, que demitiu o técnico Domenech Torrent. Depois de ter a sua saída oficializada pelo Flamengo, o catalão postou em seu perfil em uma rede social uma mensagem de despedida do clube. Ele agradeceu a oportunidade, o convívio com os funcionários do clube e também aos torcedores rubro-negros. Ao final da mensagem, ele afirmou que o agradecimento especial era para a especial torcida rubro-negra. Abre aspas, obrigado nação rubro-negra, vocês ficarão para sempre em meu coração. Fecha aspas, disse Domenech Torrent. E o Flamengo foi rápido na contratação do novo treinador. Na manhã de hoje anunciou Rogério Ceni como novo técnico do clube. O seu contrato vai até dezembro de 2021. Rogério Ceni já comanda o treino no Ninho do Urubu nesta terça-feira. O primeiro compromisso de Ceni no comando do Flamengo é já amanhã, quarta-feira, contra o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 9h30 da noite no Maracanã. Falando sobre Fórmula 1, que divulgou hoje, terça-feira, um calendário provisório para a temporada de 2021 da competição, com 23 corridas e a realização do Grande Prêmio do Brasil em Interlagos no dia 14 de novembro. Há 6 etapas previstas a mais em relação ao calendário de 2020.
ajustado por conta da pandemia do coronavírus. No calendário original deste ano, estavam marcadas 22 provas, uma a menos do que no ano que vem. A temporada 2021 está prevista para começar na Austrália, no dia 21 de março, enquanto a última prova seria no dia 5 de dezembro, em Abu Dhabi. Voltando ao futebol, ex-jogador do Bayern de Munique e da seleção brasileira e atual capitão do Nice, o zagueiro Dante foi o escolhido para estampar a capa da tradicional revista France Football neste mês. O atleta de 37 anos foi chamado para conceder uma entrevista sem tabus e falar sobre temas polêmicos que os jogadores geralmente se esquivam, como altos pagamentos, racismo, homofobia e também doping. Chamado de anti-tabu, o zagueiro brasileiro teve algumas de suas declarações publicadas no site da revista, que só chega às bancas na próxima semana. Em uma delas, ele pede maior punição para casos de racismo. Abre aspas. Não levamos isso a sério no futebol. Nós já vimos o comportamento de alguns torcedores diante de alguns jogadores e eu nunca vi uma grande punição. É preciso bater mais forte. Fecha aspas, destacou o Dante, então criticando a reação do mundo do futebol aos casos de racismo. E a última de hoje é na seleção brasileira. Quando o Tite anunciou a lista de convocados para enfrentar Venezuela e Uruguai, Gabriel Jesus estava há mais de um mês sem jogar por conta de uma lesão muscular. Mesmo assim, o atacante do City foi incluído na relação por conta de seu histórico com a amarelinha e pela expectativa de que pudesse voltar a jogar em bom nível. O retorno aos campos aconteceu nos últimos dias e foi melhor do que o esperado. 2 gols em 2 jogos. Embalado pelas atuações, Jesus retorna à seleção e agora festeja em rever o amigo Neymar. Ele foi o artilheiro em 2019, mas não marca com a amarelinha desde a final da Copa América. Vamos juntos nessa quarta-feira. Começamos no STJD falando sobre Sampaoli, que foi um personagem à parte no duelo Atlético Mineiro e Flamengo no último final de semana. O técnico estava suspenso e despertou a atenção da Procuradoria-Geral do STJD. O procurador Ronaldo Piacente afirmou que já analisa 2 situações envolvendo o treinador. A primeira é a própria presença do camarote no Mineirão e a segunda é a utilização de um telefone celular. Sampaoli recebeu o 3º cartão amarelo e ficou proibido de fazer parte da delegação do Atlético na partida do último domingo. O treinador chegou a um estádio em carro particular. Não há regra que proíba a sua presença no estádio, mas Piacente utiliza como argumento a lista máxima de 42 pessoas nas comitivas dos clubes durante a pandemia da Covid-19 e disse que provavelmente oferecerá denúncia contra Jorge Sampaoli, técnico do Atlético Mineiro. Falando ainda sobre técnicos, depois da saída de Rogério Ceni, o Fortaleza deseja um velho conhecido do torcedor tricolor. O portal GE apurou que o técnico Marcelo Chamusca, atualmente no Cuiabá, é o nome favorito da vez para assumir o comando do tricolor no restante da temporada. O baiano, de 54 anos, é bem avaliado internamente e ganhou força nas últimas horas, principalmente após o não avanço nas conversas com Thiago Nunes, Roger Machado e Dorival Júnior. As negociações entre as partes estão em andamento, mas o técnico já sinalizou como positiva a possibilidade de retornar ao clube. A situação mais provável é que a negociação se desenrole ainda hoje e o desfecho ocorra somente após a partida do Cuiabá contra o Grêmio, em jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, como a gente já fala daqui a pouco. E por falar em Fortaleza, hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro. O Leão joga contra o Bahia em jogo atrasado da 18ª rodada. Na tabela, o Fortaleza está em 11º lugar com 24 pontos em 18 jogos, 2 a menos do que a maioria. Já o Bahia está em 14º com 22 pontos e apenas este jogo faltando para completar os 20. O Juventude anunciou na noite de ontem a venda do atacante Breno para o Palmeiras. O clube paulista, porém, ainda aguarda a definição de alguns detalhes para oficializar o reforço. O Palmeiras comprou uma parte dos direitos do jogador e a outra permanece com os gaúchos. Breno é esperado ainda hoje em São Paulo para realizar exames médicos e assinar o seu vínculo com o Verdão. O mercado da bola se movimentando, lembrando que até o dia 20 a janela está aberta aqui no Brasil para que essas trocas sejam feitas e oficializadas.
Vamos falar de futebol internacional no mercado da bola e as possibilidades futuras, hein? Vender Dybala e propor ao PSG uma troca de Cristiano Ronaldo por Neymar. Essa é a estratégia definida pela Juventus para a próxima temporada. Quem garante é o jornalista italiano Tancredi Palmeri, correspondente da beIN Sports, CNN e colunista do portal especializado em mercado do futebol Tutto Mercato. Palmeri divulgou a informação no mesmo dia em que Leonardo, diretor brasileiro do Paris Saint-Germain, não descartou a possibilidade de contar com Cristiano Ronaldo no clube. O dirigente, no entanto, reiterou que iniciou conversas para uma possível renovação de contrato com o brasileiro Neymar. A ideia por trás de toda a operação, segundo o jornalista, é reduzir alguns gastos a curto prazo, mas sem prejudicar a competitividade do elenco. Cristiano, de 35 anos, e Neymar, de 28, possuem contratos com o Juventus e Paris Saint-Germain, respectivamente, até junho de 2022. A atual Eni, campeã italiana, anunciou prejuízo de 89,7 milhões de euros na última temporada. Será que pode pintar Cristiano Ronaldo no PSG e Neymar na Juventus? A gente vai descobrir daqui a um tempo, né? E a última de hoje é na Copa do Brasil, jogos de quartas de final. Às 4h30, a bola rola para Palmeiras e Ceará no Allianz Parque. Mais tarde, às 19 horas, é a vez de o Cuiabá receber o Grêmio na Arena Pantanal. Às 9h30 da noite, 2 partidas com estreias de treinadores. O Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã, com a estreia de Rogério Ceni no comando do rubro-negro e o reencontro entre Ceni e o São Paulo. Lembrando que nas oitavas de final, o time de Fernando Diniz eliminou o Fortaleza, onde estava até então Rogério Ceni. No mesmo horário, Abel Braga estreia pelo Internacional. O Colorado recebe o América Mineiro no Beira-Rio. O América que eliminou o Corinthians na última fase. Os jogos de volta estão todos marcados para a quarta-feira que vem. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começamos pelo Campeonato Brasileiro, falando sobre a vitória do Bahia por 2-1 para o Fortaleza. O time baiano apostou em uma postura reativa, bateu o Fortaleza na Fonte Nova e deu um salto na tabela do Brasileirão. O tricolor chega agora a 25 pontos e sobe para a 9ª posição. Já o tricolor do PC cai para o 12º lugar. Gols de Gilberto e Juninho para o Bahia e de Bergson para o Fortaleza. Placar final 2-1 em jogo adiado da 18ª rodada do Brasileirão. Falando sobre Copa do Brasil, os treinadores estrearam com derrota nesta quarta-feira. Mas antes a gente fala sobre os outros 2 jogos, porque o Palmeiras venceu por 3-0 em 5 minutos e colocou um pé na próxima fase da Copa do Brasil. 3-0 para o Verdão em cima do Ceará. Já o Cuiabá perdeu em casa, sem técnico, para o Grêmio por 2-1. Marcelo Chamusca saiu antes do esperado e não esperou a partida da Copa do Brasil para ser anunciado pelo Fortaleza. Cerca de 4 horas antes do confronto, foi anunciada a saída do treinador do time de Mato Grosso. Agora sim, falando sobre os 2 jogos que envolveram Flamengo e Internacional, que estreavam técnicos nesta quarta-feira, o Inter perdeu por 1-0 em casa para o América Mineiro, que já surpreendeu eliminando o Corinthians na fase anterior. E fazendo uma análise rápida do que foi o jogo, o Inter de Abel Braga jogou pouco e transformou o segundo tempo em um desespero pelo gol. Agora, vale lembrar que Abel, assim como Rogério Ceni no Flamengo, comandou só um treino no Internacional. E não dá pra dizer que a equipe destoou totalmente. O gol foi sofrido na mesma jogada que castigou a equipe do argentino até nas 2 melhores atuações, a bola aérea defensiva. Com a confusão, a busca pelo gol tornou-se um emaranhado no ataque que não resultou em absolutamente nada. Placar final: Inter 0, América Mineiro 1. O Flamengo perdeu em casa também com mais um show de Brenner. Como joga o garoto do São Paulo? 2-1 para o time paulista em pleno Maracanã. Agora, de novo, resultado não demonstra o que foi o jogo. O resultado da estreia do novo comandante é frustrante, mais ainda pelas circunstâncias em partida decisiva em um jogo de 180 minutos. Mas é possível dizer que o time que vai ao Morumbi na próxima quarta-feira tentar reverter o placar de 2-1 flertou
voltou com o passado vitorioso, o que é suficiente para aumentar a esperança do torcedor. Rogério Ceni, na entrevista coletiva, despiu-se da vaidade e admitiu que emulou o Flamengo de Jorge Jesus com pitadas de seu trabalho no Fortaleza para apresentar uma cara nova após o frustrante e apático trabalho de Domenech Torrent. Deu certo como performance, não como resultado, e agora o classificado vai ser definido na próxima quarta-feira. Lembrando que Rogério Ceni, na sua carreira como treinador, ainda não conseguiu vencer o São Paulo. É um tabu que o treinador vai ter que tentar quebrar aí para conseguir avançar de fase na Copa do Brasil com o Flamengo. Falando agora sobre o Vasco da Gama. Germancano vive lua de mel com a torcida do Vasco desde que desembarcou no Rio de Janeiro em 6 de janeiro desse ano. Recebido com festa, fez valer a confiança da torcida. Geralmente, precisando de apenas um toque, tornou-se artilheiro. Nesta quinta, porém, chega a 60 dias sem gols, seu maior jejum em São Januário. O último foi anotado na vitória por 3-2 sobre o Botafogo, em 13 de setembro, pelo Brasileirão. Nesse período, o time caiu de 4º para 18º colocado, do G4 para o Z4. Cano não marca há 9 jogos. Vale destacar que, por um problema na coxa direita, ele perdeu os 4 primeiros jogos de Ricardo Sapinto à frente do time. Sentiu o problema no aquecimento do duelo com o Corinthians, que marcou a estreia do português à frente da equipe. Mesmo com um incômodo jejum, os gols de Cano representam 45,7% do total marcado pelo elenco até aqui. 16 dos 35, o que mostra um pouco da dificuldade do Vasco em fazer gols na ausência de Germancano balançando as redes, e isso inclusive pode ser um dos indícios que comprovem essa queda abrupta do Vasco no Brasileirão, como a gente falou aqui, da 4ª para a 18ª colocação. E a última de hoje é em Tóquio, falando sobre natação. Nicolas Santos segue impressionando o mundo da natação. Aos 40 anos, ficou muito próximo de bater o recorde mundial dos 50 metros borboleta em piscina curta, ao vencer uma etapa da Liga Internacional de Natação, que está sendo disputada em Budapeste, na Hungria. Na mesma competição, fez 2 vezes seguidas o melhor tempo de sua vida nos 100 metros borboleta, perdendo apenas para o supercampeão Charles Leclerc. Na história olímpica, só 3 nadadores, entre homens e mulheres, participaram das Olimpíadas com mais de 40 anos. William Henry, em 1900, com 41 anos, Bartolomeus Rudenbusch, em 1912, com 42, e Dara Torres, em 2008, com 41. Nicolas tenta então ser o 4º atleta na história a chegar a uma Olimpíada com mais de 40 anos na natação. E claro, beliscar medalhas aí para o Brasil nos Jogos Olímpicos do ano que vem. E a gente se encontra amanhã, sexta-feira, com muito mais por aqui. Lembrando que neste final de semana o Brasileirão é mais cedo. Quase todos os jogos no sábado, domingo não tem jogo e na segunda-feira a rodada é completada com mais 2 partidas. Vamos juntos nessa sexta-feira. Começo falando sobre seleção brasileira que joga hoje, sexta-feira, contra a Venezuela, no Morumbi, às 9h30 da noite. E Neymar está cortado do time de Tite. Um exame realizado em São Paulo na noite de ontem apontou que o jogador não conseguirá se recuperar de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda a tempo de enfrentar o Uruguai na próxima terça. O técnico Tite já sabia que não poderia contar com o Neymar hoje. Mesmo assim, não quis cortá-lo antes para acompanhar como o camisa 10 iria se recuperar, com a possibilidade de que jogasse na próxima semana. Neymar participou de 13 dos 24 jogos da seleção após a Copa do Mundo, ou seja, ficou fora em 45% das partidas depois do Mundial, inclusive do título da Copa América de 2019. Falando agora sobre o mercado da bola, São Paulo e Brenner iniciaram conversas para renovar o contrato do artilheiro do elenco no ano, com 17 gols. O clube, porém, não trata o assunto com urgência, assim como o próprio jogador. Destaque na vitória por 2-1 sobre o Flamengo na quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com 13 gols em 11 jogos, Brenner subiu de patamar e vive aos 20 anos o melhor momento de sua carreira profissional. A fase goleadora apontou os holofotes para o atacante,
mas a visão do São Paulo nas conversas com o jogador é de que ele está em casa. O contrato atual é até 2022 e a multa é milionária, 319 milhões de reais para quem quiser tirar Brenner do São Paulo. Brasileirão Série B, já são 7 jogos de invencibilidade, 5 sob o comando de Felipão. Desde que o treinador assumiu o Cruzeiro após a 16ª rodada da Série B, o time não perdeu mais e saiu da zona de rebaixamento. Essa sequência sem derrotas no campeonato é a maior obtida pelo time celeste, que antes só tinha ficado 3 partidas seguidas sem perder, logo nas 3 primeiras rodadas da competição. Os bons resultados de Luiz Felipe Scolari com o Cruzeiro tiraram o time do Z4 e o risco de rebaixamento caiu consideravelmente. Após o empate por 0-0 com o Juventude na 16ª rodada, as chances de o Cruzeiro cair para a Série C eram de 56,7%. Essa probabilidade caiu para 17%, uma diminuição de quase 40 pontos percentuais e que deixa o torcedor da Raposa aliviado. Mas tem um caminho longo pela frente ainda o Cruzeiro na Série B. Ainda nos números, mas agora na Série A do Brasileirão. Após receber 9 confrontos na Ilha do Retiro neste Brasileirão, o Sport confirma a condição, colocada pelo próprio técnico Jair Ventura, de que não negocia resultados em casa. Isso porque, atualmente, o rubro-negro é o único clube sem empates como mandante nesta Série A. Os dados são do espião estatístico. Foram 5 vitórias e 4 derrotas em 9 partidas, que deixam a equipe com um aproveitamento de 56% em seus domínios. É o 10º melhor neste cenário, com confrontos a menos em relação aos adversários, que fizeram em sua maior parte 10 e 11 duelos em casa até aqui. Em relação aos times aqui do Rio, o que mais empata em casa é o Botafogo. São 5 empates até agora. Flamengo e Fluminense empataram 3 vezes e o Vasco empatou 2. Quanto ao aproveitamento, o melhor time carioca até aqui é o Fluminense jogando em casa, com 64% de aproveitamento. O tricolor está em 4º lugar no ranking desse quesito. O Flamengo está só em 9º, com 56% de aproveitamento. Vasco e Botafogo aparecem no final da lista. O Cruz Maltino tem 41% em 17º lugar e o Botafogo é só o penúltimo, à frente apenas do Goiás, que é o lanterna do Brasileirão. O Alvinegro tem apenas 37% de aproveitamento, jogando em casa nesta temporada. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro por aqui. Lembrando que neste final de semana, em virtude das eleições municipais, os jogos acontecem em sua maioria no sábado. Não tem partida no domingo e aí na segunda-feira a rodada de número 21 vai ser concluída. Jogam neste sábado às 16h30 Santos e Internacional em um grande jogo na Vila Belmiro. O Santos bastante desfalcado em virtude do surto de Covid-19 que atingiu tanto seu elenco masculino quanto o feminino. O Sport recebe o Vasco às 16h30 na Ilha do Retiro. Às 17 horas é a vez de Goiás e Atlético Paranaense se enfrentarem no Estádio da Serrinha, na briga na parte de baixo da tabela. O Corinthians recebe o Atlético Mineiro às 19 horas na Neoquímica Arena. Mesmo horário para Grêmio e Ceará, na Arena do Grêmio. O Fortaleza recebe o São Paulo no duelo de tricolores. A bola rola também às 19 horas no Castelão. O Flamengo entra em campo às 9h30 da noite para jogar contra o Atlético Goianiense no Maracanã. No mesmo horário, tem Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque, em São Paulo. O Palmeiras também repleto de desfalques em virtude de Covid-19 e também das seleções, tanto brasileira como as outras sul-americanas. Na segunda-feira, mais 2 partidas. Curitiba e Bahia no Couto Pereira às 18 horas e Botafogo e Bragantino no Newton Santos às 8 da noite. Na tabela de classificação, o líder ainda é o Internacional com 36 pontos. Atlético Mineiro e Flamengo têm 35, São Paulo 33, Fluminense em quinto 32 e Palmeiras em sexto 31. O Santos está em 7º também com 31 pontos. Grêmio tem 30, e o curioso dessa temporada é que a partir da 9ª colocação, a briga já é contra o rebaixamento, e não pela parte de cima da tabela. Note a diferença de 5 pontos do Grêmio em 8º lugar para o Bahia em 9º. O tricolor baiano tem 25 pontos, assim como Sport e Corinthians. O Fortaleza tem 24 em 12º lugar. Ceará também 24, Atlético Goianiense 23, Curitiba e Bragantino tem 20. Na zona de rebaixamento, Botafogo 20, Vasco 19, Atlético Paranaense 19 e o Goiás 12 pontos.
Tá aí então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!